O Sol é a fonte de todas as energias usadas pelo homem. A energia solar que envolve o nosso planeta se transforma em biomassa. Assim, através da fotossíntese, a energia é plantada. No Brasil, a energia solar na forma de etanol já abastece milhões de veículos com um combustível que poucos meses antes era apenas água, carbono na atmosfera e a luz do sol nas folhas da cana. Durante a década de 30 do século passado, não havia produção de petróleo no Brasil e as dificuldades para importar gasolina eram grandes. Iniciou-se, então, uma experiência de produção de álcool carburante, fabricado pelas usinas de açúcar da época. A USGA, empresa distribuidora de combustível, abasteceu os carros regulados para uso do álcool em grande parte da região Nordeste. O governo brasileiro criou, então, o Programa do Álcool Motor, diminuindo, assim, as necessidades de importação. A terra que eu percorra, não permito a Deus que eu morra, sem que volte para lá. Na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma interrupção nas importações de gasolina devido ao bloqueio do transporte marítimo no Oceano Atlântico. A crise mundial do petróleo, em 1973, foi a oportunidade que levou ao desenvolvimento do Programa Nacional do Álcool, o Pró-Álcool, que no ano de 1975 já estava em pleno funcionamento. Tudo começou com este documento, Fotossíntese como Fonte Energética, que foi entregue ao presidente Geisel. Então esse foi o início de um programa que se chama Programa Nacional do Álcool. É o maior programa de energia renovável do mundo, não tem nada no mundo assemelhado a esse. Esse programa fez com que o mundo inteiro se voltasse ao Brasil, viesse aqui ao Brasil, verificar como isso ia acontecer. E na ocasião lá atrás, o que se ouvia, não, isso não vai dar certo, isso é coisa de brasileiro, imagine, colocar álcool no automóvel, etc. Até que agora, essas mesmas pessoas, esses mesmos estrangeiros que vinham aqui e achavam que não ia dar certo, estão aqui investindo, estão aqui jogando alguma das suas fichas.
hoje o setor está muito mais bem estruturado para a produção e para a logística de transporte e de abastecimento. Mudou muito daquela época para hoje. O que pode acontecer, na verdade, é realmente um aumento de consumo muito rápido, aonde a produção não pode acompanhar, porque o álcool vem da cana, que leva 18 meses para ter sua primeira produção, e mais uns 4 ou 5 anos para equilibrar a produção. O que traz hoje a Shell, a BP, a Petrobras, a Total para esse setor é justamente a perspectiva da sacarose, da celulose serem matérias-primas fundamentais para fazer energia no mundo de baixo carbono. É disso que se trata. Nós já estamos falando da era pós-petróleo, em que essas empresas estão entrando nesse setor para fazer energias limpas, renováveis, que poderão ser amanhã as grandes substitutas do petróleo. Como nós tivemos um auge de produção de etanol que terminou, o primeiro ciclo terminou em 1989, quando nós deixamos faltar álcool na bomba. Não faltou álcool na bomba, tinha álcool nos tanques das usinas, mas havia um sistema de distribuição que fez com que faltasse álcool. Esse foi um primeiro ataque que o programa sofreu e teve sua espinha dorsal quebrada. Parou-se de produzir o carro a álcool, até 2003 já não se fabricava mais o carro a álcool, aí veio o Flex e deu essa vida, a produção de álcool que passou, não é mais álcool, agora é etanol, e os carros são Flex. Então não tem mais problema, porque agora você não vai mais ficar sem combustível, porque você pode usar um ou outro, e é o único consumidor do mundo que tem essa opção. A agroenergia não é como comida que você produz em qualquer país do mundo. A agroenergia é uma equação com 3 variáveis. A terra, com tudo que ela tem. Água, suprimentos, nutrientes. A planta e sol. A agroenergia é uma equação de fotossíntese. Tem que ter sol. Aonde tem sol? O ano inteiro. Entre os 2 trópicos, de Câncer e de Capricórnio. Quem está nessa faixa? A América Latina, a África subsaariana e a Ásia mais pobre, que são exatamente os países menos desenvolvidos do mundo, onde, porém, a população cresce mais e onde a renda per capita também cresce mais. O que significa um aumento de demanda de alimentos, de roupa, de energia. Ora, a agroenergia será produzida nesses países e será consumida pelos países ao norte do Trópico de Câncer, que vão pagar essa produção. Nós fazemos 3 tipos de energia hoje. Nós fazemos energia para as pessoas, que é o açúcar, energia para os carros, que é o etanol, e energia para as casas e para as indústrias, que é a bioeletricidade. A cana é uma planta fantástica que se movimentou do mundo tradicional da agricultura para o mundo da energia, trabalhando em 2 grandes fontes, que é a parte de combustíveis e a parte de eletricidade. Tudo isso é feito com a mesma planta, e a gente pode fazer muito mais do que a gente faz hoje se a gente, por exemplo, utilizar essa biomassa de forma mais eficiente. O nível de consumo e de emissões gasosas numa cidade como São Paulo, se não fosse o álcool, a vida em São Paulo seria hoje insuportável. A questão principal que nós temos hoje diz respeito a esse desequilíbrio climático que nós estamos vendo no mundo, conhecido por todo mundo, que é o aquecimento global. E ele é provocado basicamente pela emissão de gases de efeito estufa que vem de combustíveis fósseis. Então, quando você apresenta uma opção, que é a opção dos biocombustíveis, significa que o que você emite, você retira, porque é um sistema fechado em termos de fotossíntese. Então, ele está em equilíbrio. Por isso que o mundo tem se interessado cada vez mais por opções que permitam ter combustíveis como o biocombustível, o biodiesel, o etanol, para substituir nessa nossa matriz de transporte. Com a implantação do pró-álcool e o consumo de álcool nas grandes cidades, o problema ambiental mudou muito e houve pesquisas na área ambiental e principalmente na área de saúde humana, onde os laboratórios da Universidade de São Paulo, da Escola de Medicina, descobriram que o uso do álcool era muito mais favorável à saúde pública do que realmente o uso de combustíveis fósseis. Isso já é hoje uma consciência implantada e é um dos fatores mais importantes do uso do álcool como combustível ou como mistura carburante.
Tem duas dimensões aí muito importantes. A primeira é que biocombustíveis resolve, em parte, a questão de diminuição de emissões no setor de transportes. O setor de transportes é o setor mais difícil de diminuir emissões. O setor industrial, o setor energético e outros são setores que você tem várias soluções tecnológicas. Na questão de transportes, claro que você tem eletricidade, mas, por exemplo, na maioria dos países, como eles são com base de carvão, na eletricidade a carvão, você tem um automóvel movido a eletricidade, é um automóvel movido a carvão, né? Então, os biocombustíveis abordam esse tema e com uma vantagem extraordinária, que é uma mínima alteração tecnológica. Quando você substitui, por exemplo, um ônibus a diesel por um ônibus a etanol, a redução de emissão desses gases é de 90%. Né? Você tem várias opções para o modal de transporte urbano. Um deles é o ônibus a hidrogênio, mas a tecnologia não está totalmente fechada. Você tem um ônibus híbrido, que é etanol e elétrico, você tem o ônibus elétrico e você tem hoje disponível o ônibus a etanol. Ele está disponível, a tecnologia é conhecida e tem escala de fabricação. Biocombustíveis representam hoje aproximadamente 3% da totalidade de combustíveis líquidos para transporte. Em 2030, esse volume ou esse percentual chegará a 14%, 15%. Nós estamos falando de um volume expressivo de quase 380 bilhões de litros de biocombustível que serão utilizados. Então, biocombustíveis oferecem hoje a única opção em redução de gases de efeito estufa e a crença porque através de mandatos governamentais, os estados estarão buscando essa opção para reduzir os gases de efeito estufa e melhorar as condições ambientais e climáticas das grandes cidades, inclusive. Em relação ao etanol brasileiro, ele tem uma vantagem em relação ao americano. O americano compete com o alimento e inflaciona o preço da tortilha mexicana e de outros alimentos, enquanto que o nosso, baseado na cana-de-açúcar, ele é limpo da mesma forma e ele evita essa coisa perversa de inflacionar preços de alimento. O cuidado que tem que ser tomado em relação ao nosso etanol é, de fato, respeitar a floresta, impedir que haja um avanço dessas culturas sobre a chamada fronteira agrícola. Esse risco existe, tanto na Amazônia quanto, sobretudo, no Pantanal e no Cerrado, mas eu acho que é um risco que pode ser devidamente debelado com o zoneamento rigoroso dessa atividade nas áreas que lhe são apropriadas, e o Brasil tem abundância de território para isso. O governo federal está tomando todas as providências para que o crescimento das lavouras de cana no Brasil possa se dar sem agressão ao meio ambiente e se preservando a nossa capacidade de produção de alimentos também. Nós fizemos um trabalho que foi o zoneamento da expansão da lavoura de cana no Brasil, determinando áreas em que a cana pode ou não ser plantada. Então é proibido se plantar cana no Pantanal, é proibido se plantar cana na bacia do Alto Paraguai, no bioma amazônico, é proibido se devastar para plantio de cana. Ou seja, hoje o crescimento da produção de cana no Brasil deve se dar com absoluto respeito ao meio ambiente. Há que se anotar também que a distância dos centros produtores de cana aos biomas sensíveis, principalmente a Amazônia, é muito grande, são mais de 2.500 quilômetros entre as lavouras atuais de cana e a floresta amazônica. De modo que o Brasil está garantindo ao mundo que a produção dessa energia renovável, sustentável, benéfica ao meio ambiente, benéfica ao clima do planeta e benéfica à saúde humana, não se dê em detrimento da sua sustentabilidade ambiental. Nós temos aí uma possibilidade de expansão em áreas de boa produção de 44 milhões de hectares. Se a gente conseguir incorporar nisso mais áreas de média produtividade, chegamos a 60 milhões de hectares, sem competir com produção de grãos. Isso foi um falso dilema levantado. Não existe a competição de grãos. O que a gente mostrou com esse zoneamento é que é possível preservar com a produção da cana-de-açúcar. Não é uma ameaça. A cana ela é utilizada intensivamente durante anos seguidos numa mesma localização, no espaço, não é? E na verdade isso traz problemas sérios em relação à qualidade do solo, né? E problemas outros
por exemplo, ambientais sérios. Não é só a questão da queimada e da compactação do solo. Nós temos a questão do desflorestamento que houve na região. Em razão desse desflorestamento, que começa com a monocultura do café e se agrava com a monocultura da cana, a sociedade e o Ministério Público, atualmente, de uns 20 anos para cá, tem agido firmemente no sentido da recomposição das florestas que foram cortadas e substituídas pela monocultura. E agora vem a nova geração de etanol, que todo esse mundo de gente que nos criticava fizeram desenvolvimentos tecnológicos e estão agora partindo para o diesel de cana, a gasolina de cana. Isso também é um sucesso, já está implantado. Do ponto de vista tecnológico, já está dominada a tecnologia. Agora você precisa tornar esse produto economicamente viável. Quando ele vai ser economicamente viável depende de como sigam os preços das commodities, o do etanol e do petróleo. Estão se desenvolvendo pesquisas, não só do etanol celulósico, como de outras matérias-primas que poderão produzir etanol também. Mas isso aí tudo ainda depende muito do tempo. Eu acho que no Brasil, a facilidade que tem de produção de cana, de clima, de solo, a cana ainda vai ser a grande opção para a produção do etanol ou de outras energéticas. E eu acho que nós vamos viver antes do etanol de segunda e terceira geração, nós vamos viver a terceira fase do Proálcool, que é a diversificação do setor sucroalcooleiro. É o desenvolvimento de novos produtos desenvolvidos com o subproduto da cana. A energia já é uma realidade. Está sendo aí abastecido o mercado, a cogeração de energia nas usinas de açúcar, que é talvez o ovo de Colombo do setor energético. 2/3 da energia da cana estão no bagaço e na palha, que é a chamada biomassa da cana. E isso vem sendo totalmente subutilizado aqui no Brasil. A gente ainda queima esse bagaço em caldeiras de baixa pressão, gerando pouca eletricidade. Hoje só 25% das usinas exportam energia elétrica para a rede. E a palha vinha sendo queimada no campo porque ela está ligada ao corte manual. Na medida em que a mecanização vai acontecendo, e nós já estamos chegando a 70% de mecanização nas usinas aqui em São Paulo, nós vamos poder recolher essa palha e utilizar o bagaço de forma mais eficiente. Nós temos hoje 3 usinas de Belo Monte adormecidas nos canaviais brasileiros. E basta que a gente utilize isso de forma mais adequada para que a gente gere essa energia fantástica, que está perto dos centros de consumo, que entra no meio do ano, portanto, exatamente naquele período em que os rios estão mais baixos, em que há maior risco de blackouts. Então, eu acho que é fundamental que se construam as políticas para que essa energia surja. Nós encerramos agora a atividade de uma planta piloto que transforma a biomassa da cana em etanol celulósico. A próxima etapa é instalar uma planta de demonstração comercial, que deverá operar por 3 safras. Então, na safra de 2017, essa tecnologia já vai estar sendo disponibilizada aos produtores brasileiros. O que ela vai fazer é aproveitar a palha da cana e a sobra de bagaço que existe hoje na indústria, pegar esse material, converter isso em etanol. Então, sim, existe a possibilidade de que isso aumente a produtividade de etanol brasileiro. O importante é que a demanda que existe no mundo para etanol é maior que a capacidade de produção que nós temos aqui no Brasil hoje de cana-de-açúcar. Então, mesmo o advento da tecnologia do etanol celulósico, ele vai aumentar a disponibilidade de etanol, mas não será suficiente para atender a demanda mundial por esse biocombustível. A produção do etanol hoje, ela é uma fermentação também. Só que o etanol, ele usa a fermentação através de uma levedura. O processo de biotecnologia, ele também é uma fermentação, só que é uma fermentação feita com uma bactéria. Ela é uma tecnologia que vai poder produzir diesel muito competitivo com o diesel de petróleo que é vendido hoje. O enxofre que tem hoje no diesel, que polui as grandes cidades, não existe isso. As propriedades físicas do diesel de cana são excelentes. Você vai ver o que o Brasil importa de diesel hoje é impressionante. Então existe aí essa oportunidade também, não só de você produzir um diesel limpo, mas de substituir a importação também. O que o CTC fez foi desenvolver o plástico biodegradável a partir do açúcar, da cana-de-açúcar. Estamos começando um processo de pesquisa, é uma pesquisa que nós estamos chamando aqui de biorefinaria.
É uma linha de trabalho que vai transformar hoje a indústria da cana-de-açúcar. Vai poder, através da biomassa da cana-de-açúcar, produzir qualquer componente que hoje utiliza o petróleo. A usina, que nós chamamos aqui usina do futuro, ela vai produzir, a partir da cana-de-açúcar, gasolina, metanol, diesel, polímeros, fertilizantes, tudo a partir da cana-de-açúcar. Dentro do painel de tecnologia, nós temos ainda 2 iniciativas em andamento. A primeira, a produção de uma molécula chamada butanol. Então, por ser de fontes renováveis, o biobutanol tem a capacidade de apresentar uma facilidade de ser misturado à gasolina maior do que o etanol e tem um poder energético 18 vezes superior. É mais um produto que sai a partir e é produzido a partir da cana-de-açúcar e cria e oferece uma maior diversidade e um aumento do portfólio de produtos de uma usina para ser oferecido ao mercado. Hoje, quando você vai numa usina de etanol ou de açúcar, né, você vê qual que é o maior custo hoje do usineiro, fora a cana que ele compra ou produz. É o diesel para transportar. Então você tem essa possibilidade muito interessante para os produtores de cana-de-açúcar fazer seu próprio diesel. Agora, o limite é o quanto a gente pode produzir de cana-de-açúcar. A colheita manual da cana-de-açúcar é uma atividade danosa à saúde dos trabalhadores. E com a necessidade das queimadas, gera problemas ambientais sérios. Atualmente, a maioria das colheitas são mecanizadas. A colheita manual e as queimadas tendem a desaparecer até o ano de 2014. O corte manual de cana é uma atividade bastante perversa. O trabalhador trabalha 8 a 12 horas por dia, no tempo, portanto, a céu aberto, sol, poeira, fuligem. Hoje, o trabalhador do campo, no setor canavieiro, mudou muito daquele de 20 anos atrás. Hoje ele tem proteção, hoje ele tem um ambiente melhor de trabalho, tanto na parte, vamos dizer, assistencial, mas principalmente na parte de segurança do trabalho. Mas eu acredito que a tendência no trabalho no campo hoje é muito mais a mecanização. Com a obrigatoriedade que se estabeleceu nos convênios de se mecanizar as colheitas, evoluiu muito a tecnologia do corte de cana. E aquilo que era muito mais caro do que o corte manual há uns anos atrás, hoje é muito mais barato, muito mais econômico. Então a tendência é, dentro de pouco tempo, nós temos toda a colheita da cana mecanizada. Com o Proálcool, a partir da década de 70 e agora, com esse novo boom, a partir do início do século XXI, o que nós estamos encontrando aqui? Não é um projeto que leve à erradicação da pobreza e da marginalização, pelo contrário, é um projeto que está agravando essa situação. Não é um projeto do Proálcool que leve à redução das desigualdades sociais, pelo contrário, ela agrava a questão das desigualdades sociais. Não está levando à promoção do bem de todos, né? Portanto, ele é inconstitucional. E bate de frente com o projeto que foi pactuado em 1988, que é um projeto progressista e avançado. Os últimos anos no Brasil foram marcados por melhoras extraordinárias nessa área. Então, é uma grande deturpação da realidade acentuar problemas que, apesar de existirem, o Brasil é o primeiro a reconhecer, porque é o próprio Estado brasileiro, né, que tem combatido os abusos, mas não transformar isso numa proporção que não corresponde à realidade. Bom, mas por que está se dando a mecanização nesse momento? Por uma exigência do mercado internacional, ou seja, há um esforço de tornar o álcool, agora chamado de etanol, a partir da visita do Bush em 2007, o álcool passa a ser etanol, que é o mesmo nome que se chama nos Estados Unidos. Então, para que o etanol se torne uma commodity mundial, o que é uma commodity? É um produto padronizado, exportado para o mundo inteiro. É necessário os países potenciais importadores
fazem algumas exigências. Essas exigências são de 2 tipos, aliás, de 3: ambiental, trabalhista e de fluxo. Na medida que o trabalhador vai ganhando mais, ele vai reduzindo também a oferta de emprego e cedendo lugar à mecanização. Mas nós temos que fazer isso gradativamente para que tenha tempo de formar essa mão de obra que vai sobrar do corte de cana para outras atividades mais especializadas. A questão não é mecanizar ou não mecanizar, a questão não é queimar ou não queimar. Se nós ficarmos nesse debate, nós ficaríamos na superfície do problema. A questão, como eu disse inicialmente, é a mudança do padrão de produção agrícola. Isso é que vai levar à democratização das relações sociais no campo. É óbvio que mecanizando o corte da cana crua, isso vai fazer com que se diminua a incidência das queimadas, isso resolva um problema ambiental. Todavia, a utilização intensiva da máquina no campo, das colhedoras de cana, por exemplo, leva à compactação do solo, que é um outro problema ambiental. A cana-de-açúcar está expandindo no Brasil em área de pastagem. Ela não compete em custos, em rentabilidade com a soja, com o milho, com a horticultura. Então a expansão está sob áreas de pastagem. Pastagem é uma área que foi devastada há 100, 150 anos atrás e nunca recebeu melhoria em condições de nutrição de solo, de conservação de água. Então a cana, quando ela entra nessa área de pastagem, o primeiro processo que a cana-de-açúcar faz é recuperar esse solo. Tanto sistematizar o solo para que não ocorra a erosão, quanto recuperar a fertilidade desse solo. Então, ao contrário da percepção que se tem, a cana-de-açúcar é uma recuperadora de solo e não uma devastadora de solo. O estado de São Paulo é um estado com problema de insegurança alimentar. Uma das características da insegurança alimentar é quando os alimentos vêm a mais de 300 quilômetros. E os alimentos no estado de São Paulo estão vindo de outras regiões, porque as áreas ocupadas com a produção de alimentos pela agricultura familiar foram áreas que foram incorporadas a grandes culturas, ao agronegócio. As regiões, vamos dizer, de grande densidade canavieira têm uma grande oferta de alimentos e de consumo. É muito comum hoje, até benéfico e favorável para a própria cana, na sua entre-safra, ou seja, no período em que a terra não está sendo ocupada com a cana, está sendo ocupada com grãos, e principalmente grãos, vamos dizer, oleaginosas, a soja, o amendoim e o feijão. Então, a grande produção de alimentos em sucessão com a cana. Então, é provável que hoje a oferta de grãos alimentícios nas regiões canavieiras seja maior do que nas regiões onde não tem a cana. Porque a cana traz tecnologia mais avançada, traz equipamentos mais sofisticados e traz mão de obra especializada. Tudo isso ajuda na produção de alimentos. E a utilização dos subprodutos da cana, como o bagaço, o melaço e a levedura, para a produção de carne e leite é muito grande e muito promissora. O Mostra Vida Severina, da João Cabral do Melo Neto, mostra isso, quer dizer, você tem o retirante saindo da seca e chegando na zona da mata, a primeira coisa que ele vê é aquele canavial enorme e ele pergunta, onde estará a gente que esse verde cultiva? Que ele vê aquele mar de cana. Então isso é uma característica da cana, quer dizer, onde você tem cana, você não tem outras produções agrícolas. As cidades estão crescendo, a periferia das cidades onde trabalham os trabalhadores rurais está crescendo e é uma pobreza que você não vê, porque se você vai a Ribeirão Preto e dependendo dos bairros que você circula, você não vê pobreza. Onde é que ela está? Está nas cidades dormitório em volta de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é considerada a capital do agronegócio. Ela é o maior polo do agronegócio do mundo, porque 35% da produção de álcool, para se ter noção, que são usados no Brasil, são da região de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem mais de 40 usinas, entre as 10 maiores usinas do Brasil, 6 também estão em Ribeirão Preto. Por isso esse título de capital do agronegócio e também maior polo do agronegócio internacional. O respeito à mão de obra
e aos trabalhadores é uma condição básica para que a gente crie uma indústria sustentável, uma indústria competitiva e que se estabeleça de maneira firme para o futuro. Nós optamos tanto pelo plantio como pela colheita mecanizada, oferecendo à mão de obra local salários muito maiores do que aqueles oferecidos no corte manual e oferecendo o desenvolvimento da sociedade local com mão de obra qualificada. Há concentração de propriedade e, portanto, os pequenos proprietários e médios proprietários, eles ou vendem suas terras ou eles se submetem a contratos leoninos com um grande monocultor. Isso gera a concentração da propriedade econômica da terra. Nos demais países que produzem açúcar de cana, quem tem usina não tem produção de cana. A produção de cana é feita por pequenos produtores. Na Austrália, a propriedade média de cana é 60 hectares. Os usineiros não têm cana, não podem ter cana. Portanto, as usinas têm que comprar cana dos fornecedores situados numa espécie de anel de cada uma das usinas. Mas são produtores pequenos e independentes. Isso dá poder de barganha a esses produtores. Quando o usineiro concentra a parte industrial e concentra a cana, dá problema, porque ele tem um monopólio, que a cana é diferente de outras culturas. A cana você não pode armazenar. Ou você processa ela em 12 horas do seu corte, ou há reversão da sacarose. Uma indústria não vai ser implantada se ela não tiver a garantia da matéria-prima. E a cana é a principal matéria-prima do setor sucroleiro. Então, aquelas implantações tem que haver uma garantia de abastecimento, aonde talvez o investidor na indústria vai ter que produzir a cana para ter a garantia do abastecimento. Mas eu acho que a tendência hoje é a indústria ficar mais no setor de transformação da cana em açúcar e álcool e energia, e os produtores rurais é que vão formar essa coroa de abastecimento na matéria-prima. A única diferença é que a cana não pode ser transportada para grandes distâncias. Ela tem que ser produzida num raio relativamente pequeno na indústria. Então precisa haver uma disciplina, precisa haver um marco regulatório que regule a relação do produtor de cana com a indústria e a forma da instalação das indústrias em função da geometria dos canaviais. Hoje nós temos aproximadamente 430 usinas no Brasil e o que nós veremos no futuro é um processo cada vez maior de consolidação. Consolidação criando empresas brasileiras, criando empresas de capital estrangeiro, se posicionando também nesse mercado internacional. Haverá sempre um espaço relativamente grande em número de usinas que ficarão em poder de famílias. Então, acho que essas três realidades coexistirão dentro do mesmo mercado. Em função da crise de 2008, o setor, os usineiros tradicionais, dos quais eu faço parte, não conseguiram mais manter a produção e não conseguiram mais investir o suficiente para poder dar conta dessa demanda, que são 3 bilhões de litros todo ano, que aumenta a demanda se você abastecesse todos os carros flex com etanol. Então, nesse momento, que é um momento mágico, novos atores surgem. Bom, eu acho realmente muito bom que venham empresas estrangeiras, que venham mais investimentos, que venham mais impulsionadores num setor que deve crescer, tende a crescer, porque é bom até que haja mais dinamismo, haja mais competição. O que a gente percebe é essa presença hoje de empresas petroleiras, empresas tradicionais do agronegócio, trading companies, algumas empresas químicas, elétricas. Isso mostra o quanto que essas energias alternativas são hoje importantes para o mundo. Eu acho que essa questão ela está hoje muito ligada ao etanol em si, mas também à bioeletricidade, ao debate de clima. E o que a gente percebe é que essas petroleiras hoje têm que estar presentes nesse mundo e estão vendo que a melhor planta para se fazer esses produtos é a cana-de-açúcar. A Petrobras entrando fortemente na produção, por enquanto,
juntamente com grupos nacionais, produtores, e ela já comprou participação de alguns grupos multinacionais, então ela está mantendo o setor nacional. Então ela faz um equilíbrio com as multinacionais que vêm e que estão também entrando no setor. Então isso é ótimo. Eu acho que a entrada das multinacionais, a entrada desses grandes grupos no setor também é ótima. Então, por enquanto, eu acho que as coisas estão começando novamente, está começando a ter uma luz novamente no fundo do túnel. Ou seja, grandes empresas anunciando grandes investimentos no setor, enquanto os grupos nacionais vão crescendo mais devagarzinho. Eu mesmo estou fazendo a primeira safra numa usina pequenininha aqui em Minas Gerais. A produção de etanol é, por si só, a produção de energia. E energia é um assunto estratégico para o país. Envolve a soberania nacional, envolve a segurança nacional, por envolver a segurança energética. A produção de energia é poder. E nosso grande equívoco a vida inteira foi nós sermos agricultores e sermos ótimos da porteira para dentro e não tão bons da porteira para fora. O grande equívoco também nosso, durante muito tempo, foi a gente querer vender a ideia de que etanol concorre com o petróleo. Primeiro que o etanol concorre com um derivado do petróleo, que é a gasolina, só e mais nada. Isso aqui é o produto final do processamento de cana. Esse aqui é o álcool saindo, o álcool absoluto, o álcool 99,9 de graduação. Para um negócio, para um setor se consolidar e continuar indo bem, ele precisa economicamente bem. Ele precisa ter uma equação econômica bem feita, porque ninguém vai viver de subsídio. A época de subsídios já acabou, ninguém quer isso de volta, ele gera ineficiência, ele gera a corrupção. Então o negócio precisa ser sustentável por si só, e para ele ser sustentável ele precisa ser rentável. O Brasil não só desenvolveu de maneira exemplar o seu mercado doméstico, e cada vez mais pujante com a introdução do carro flex, mas o Brasil tem 3 vertentes importantes nesse contexto. O primeiro é competitividade. O biocombustível, o etanol de cana-de-açúcar é hoje o biocombustível mais competitivo do mundo. 2, o viés de qualidade. É o biocombustível que oferece a maior redução dos gases de efeito estufa, com 90% de redução se comparado com a gasolina. E 3, a escala. O Brasil é o país que oferece as melhores condições de crescimento por conta da área disponível. O etanol de cana é um produto que já é excepcional como ele é e que tende a melhorar cada vez mais. Agora, para ele ser uma commodity internacional, uma das condições é que haja mais de um produtor. A grande dificuldade hoje para isso se tornar uma commodity é ter apenas um grande produtor de etanol de cana no momento. Só haverá um mercado mundial de etanol quando muita gente estiver produzindo isso. Então precisamos criar mercados internos também para que haja excedente exportável. Isso abre para o Brasil uma chance notável. Não apenas exportar etanol, exportar uma usina inteirinha, com chave na porta, exportar experimentos de cana-de-açúcar e de outras matérias-primas para o etanol. Abre uma chance de exportar o que nós sabemos, que é logística, legislação, tecnologia na cadeia produtiva. O Brasil tem soluções extraordinárias, depende de competência, depende de priorizar, depende de querer fazer. Quando os Estados Unidos aderiu ao álcool de milho, eu não tenho dúvida nenhuma, e ninguém tem dúvida das vantagens do etanol da cana em relação ao etanol de milho. Mas para nós, mercadologicamente, e para acabar, foi muito importante a adesão dos Estados Unidos ao etanol de milho. Porque a partir daí o consumidor começa a gostar, a indústria americana começa a gostar e a indústria do petróleo americana também começa a gostar. E o segundo passo é que daí eles não conseguem viver sem e o mundo começa a se ajustar, você começa daí a lapidar a pedra que você achou. Isso aconteceu em relação aos Estados Unidos de uma maneira mais rápida. E você começa a ver esse movimento em relação à Europa, em relação aos outros países. O etanol vai ser um produto muito importante, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, porque vai ter que ser adicionado à gasolina. Então o Brasil tende a ser um grande fornecedor mundial de etanol. E por isso ele tem que cuidar mais abrangentemente de todo o setor. O setor está aí diante de uma série de estrangulamentos, e o principal estrangulamento é o problema do preço da gasolina. Então o setor ainda não está bem calibrado para as necessidades
no mercado interno e muito menos para as necessidades que virão no mercado externo. Eu não conheço nem nada que seja melhor do que esse conjunto de produção de cana, açúcar e etanol. Nada que traga para o Brasil um resultado maior do que isso. Claramente o Brasil tem a vocação de ser o grande exportador de biocombustíveis e inserir dentro de um contexto internacional. O setor de energia é um dos setores mais complexos que há internacionalmente. E o setor de energia envolve interesses econômicos gigantescos. Então, nós temos que entender que um produto novo, numa área que é tão complexa, tem que gerar certo tipo de dificuldade. Agora, o Brasil tem um produto absolutamente excepcional, com esse potencial de ser ainda melhor e de se expandir de maneira considerável, e é uma luta que tem todo sentido de se continuar. Se você pegar do ponto de vista social, né, as vantagens, o que esse programa tem trazido de benefícios para o trabalhador, muita coisa ainda para fazer, não é que está perfeito, mas quanta coisa já foi feita, os benefícios, a criação de mão de obra, hoje a transferência de mão de obra para esse setor, para outros setores. A cana é o maior absorvedor de CO2, né? 1 hectare de cana tem um poder de fotossíntese muito maior do que 1 hectare de floresta amazônica que está estabilizado. A gente, nesses anos todos, caminhou para hidrelétricas, caminhou para o etanol, caminhou lá para o biodiesel, estamos fazendo eólicas, quer dizer, a gente cada vez mais faz combustíveis e eletricidade de fontes diversificadas, né? E 46% é energia limpa e renovável. Acho que a gente tem que manter essa presença, mas tem que haver políticas que reconheçam as externalidades dessas energias para a sociedade, na área ambiental, na área da saúde pública, né? E isso tem que ser feito através de uma revisão da matriz de impostos. Nós temos que buscar ganhos de produtividade, temos que adaptar melhor o carro flex para utilizar o etanol. O dia que nós tivermos uma engenharia automotiva que projete um motor para uso exclusivamente do álcool, usando todas as suas vantagens energéticas, fatalmente esse motor vai ser melhor e mais eficiente do que o motor ciclo Otto hoje para gasolina. O Brasil precisa começar a tirar vantagem agora econômica, financeira, dessa absorção de CO2 que nós temos, que nenhum país do mundo tem nada parecido. O petróleo começou a acabar o dia que se extraiu o primeiro barril de petróleo. Esse foi o início do término do petróleo. Então nós temos que achar alternativa. E eu não digo que o álcool vai ser um substituto 100% do petróleo, mas vai ser um coadjuvante que vai ajudar a prolongar a existência do petróleo como combustível fóssil. Esse é o momento de investimento, esse é o momento que está claro, não tem nada que o produtor gosta mais do que produzir. Quando ele não está produzindo é porque alguma coisa não está deixando que ele produza. Então, agora nós temos que pensar como retomar os investimentos no setor para que a gente possa não deixar perecer esse que é, na minha visão, a coisa mais importante que o Brasil fez. O que vai acontecer no futuro? O petróleo é uma matéria-prima muito nobre para ser queimada. Ela tem que ser preservada para que as gerações futuras utilizem essa matéria-prima, um uso mais nobre para a sociedade e para o homem. E vai queimar combustíveis de outras fontes, principalmente de fontes renováveis. Essa talvez seja o grande desafio do setor tecnológico, é o desenvolvimento de fontes alternativas de energia e fontes alternativas que não agridam o meio ambiente.
Obrigada.